E aí, gente, tudo bem? Bom, então vamos lá. Tentar pela segunda vez, porque já tentei antes e deu meio errado. Ahn, Esse vídeo está sendo feito para um rapaz de 9 anos. Não preciso falar o nome dele aqui, porque ele sabe que é ele. E, e aí a gente vai falar sobre a infância do superdotado. E por que a gente vai falar disso? Porque seria muito legal, quando eu tinha 9 anos, que alguém tivesse chegado para mim e dito o que eu vou dizer agora, simplesmente por isso. Então, para tentar tornar essa passagem mais leve para algumas pessoas, eu vou expor fragilidades e eventos traumáticos da minha vida. Não é porque eu quero biscoito, não é porque eu quero que vocês chorem, queiram me abraçar, é, e não é porque eu quero ficar esfregando na cara de vocês que eu sou inteligentinho. E sim, tem gente com um desconforto enorme com isso, e tá tudo bem, porque a outra alternativa seria para não te causar o mal-estar de parecer que eu tô querendo ser o inteligentinho e com isso te chamando de burro, para não te causar o mal-estar, eu privaria outras pessoas com superdotação de uma experiência que pode salvar a vida delas. Então, eu prefiro causar desconforto em quem se sente desconfortável porque eu sou metido a inteligentinho, do que deixar de salvar a vida de pessoas que podem ter um caminho, uma trilhada de caminho muito mais fácil, mais leve, simplesmente porque tiveram alguém para orientá-los. Ah, e por que eu vou fazer isso se tem tanto profissional bom na internet falando exatamente o que superdotação é e como o cérebro funciona e tudo mais? Porque o que acontece é que esses profissionais que falam muito bem sobre superdotação, eles têm a ética profissional deles, e a ética profissional deles os proíbe de expor pacientes, porque os pacientes, eles confidenciam, eles falam segredos, as fragilidades, os medos, as frustrações, as vergonhas. Esses pacientes, eles vão lá e falam essas coisas. Só que existe uma ética profissional que proíbe esses profissionais de falarem assim, o Fausto, ele, quando era criança, não pode. E se esconder o nome? Se você conta exatamente a história de quem viveu alguma coisa, e o cara é teu cliente, o teu cliente vai ver, o cara é teu paciente vai ver o teu vídeo, vai se sentir identificado, vai se sentir exposto, você vai ter quebrado a ética e essa pessoa pode não ter maturidade para lidar com a exposição da vida dela na internet. Então o que a gente tem? A gente tem muito conteúdo clínico dizendo o que é, e a gente tem pouco depoimento de gente que vive isso, que viveu isso, querendo inspirar os outros ou fazer com que os outros saibam lidar com aquilo que eles estão lidando. Então, para isso, eu estou vindo aqui e abrindo a minha intimidade, expondo supostas fragilidades, que para mim eu estou bem com isso, para tentar fazer você se sentir menos só no mundo, tá bem? A gente vai falar aqui sobre lealdade, um pouco de mascaramento, mas principalmente sobre lealdade, sobre amizade. Por que é tão difícil para você fazer amigo? Por que você sofre tanto quando você percebe que a pessoa não era aquilo que você esperava? Aí você demora para conhecer uma pessoa e quando você conhece, você se entrega, você faz o que você pode para agradar a pessoa, você faz mascaramento, você faz tudo. E aí simplesmente a pessoa vira as costas para você e aí você sente que ela não é nada daquilo que você achou que ela era. Eu senti isso, você tá sentindo isso, e eu converso com vários outros superdotados que também falam, cara, é tão preciso que até dói. Então a gente vai falar sobre isso aqui. E neste vídeo que você pode pesquisar, neste ponto que você pode vir, essa mulher, essa profissional, ela fala sobre estudos específicos a respeito da amizade superdotada, e ela vai explicar melhor do que eu, explicando o que ela explicou. Aí você assista o que ela está dizendo. Qual é a parte que eu tenho para te dizer a respeito do que ela ensina? Primeiro, todas as emoções que você sente, elas serão acentuadas. Todas. Ou seja, medo vai ser muito mais intenso. Euforia, alegria, excitação vai ser muito mais intenso. A tristeza vai ser muito mais profunda. As emoções básicas, assim, né? é, Elas vão ser muito mais acentuadas em você. Então, você vai ver você e seu amigo vão ver alguém chutando um cachorro.
aquilo vai te doer tanto, e você vai olhar para o seu amigo e ele pode estar dando risada. E ele não é mal por isso, ele só não tem empatia ainda. E algumas pessoas nunca têm. E não é maldade, é um cérebro diferente, igual o seu cérebro é diferente e o meu cérebro é diferente. Só que a gente vem com um senso de justiça muito grande. Quando quebram isso que a gente entende por justiça, a gente sente uma dor muito grande e aí a gente fica frustrado porque o outro não sente exatamente a mesma dor. Então, quando eu vejo o que é feito com o povo de Gaza, quando eu vejo o que é feito com o povo do Irã, quando eu vejo o que é feito com o povo brasileiro, por essa elite que mantém essa polarização aqui no nosso país, você não precisa entender nada disso ainda. Se você der sorte na sua vida, você nunca vai entender. Você vai seguir alheio a tudo isso. Mas a gente vê essas injustiças e a gente fica puto. E não só a gente fica puto, mas a gente fica puto porque os outros não estão tão putos igual a gente. Você vê imagens de uma criança, não procure, mas você vê uma imagem de uma criança sofrendo em Gaza, você fala, não é possível que tenha uma criança sofrendo hoje desse jeito e eu não estou fazendo nada. Aí você quer fazer alguma coisa. Só que você não tem dinheiro para ir para lá, você não tem dinheiro para mandar para lá, você não tem como acabar a guerra no mundo. E aí você quer chamar todo mundo, mas aí tá todo mundo ocupado, pegando busão para ir trabalhar. E aí você fala, mas não é possível que ninguém faz nada. E aí você vai sentir uma dor que pode fazer você descompensar, e aí você começa a chorar, e aí todo mundo olha pra você e fala assim, você é retardado? Por que você é a única criança dessa sala que tá chorando? Porque você é o único que veio com o cérebro que você tem. Então, superdotação, logo cedo na vida, na cultura que a gente... E é só porque a gente veio nessa cultura, tá? É só porque a gente caiu nesse caldo de cultura, superdotação é mais uma coisa ruim do que uma coisa boa. Por exemplo, imagina que o, a pessoa vem homossexual e aí ela cai no Japão feudal ou na Roma antiga ou na Grécia antiga. Tudo bem. E no Japão? Vão te olhar meio torto. E no Brasil? Vão te olhar meio torto e talvez vão querer te bater e vão querer fazer piada com você. Então, dependendo de como você nasce, onde você nasce e quando você nasce, você é tratado de uma maneira diferente. E aqui no Brasil, quando você fala sou superdotado, é até perigoso, porque a pessoa vai falar "Ah lá, o metido, arrogante, metido. Isso é ruim, porque parece que você quer ser melhor que os outros e tá chamando todo mundo à sua volta de burro. E quando você é emotivo demais, quando você vê crianças sofrendo em Gaza, quando você vê alguém chutando um cachorro, você sente um desespero tão grande que você quer chorar. Só que aí, quando você chora, o que que falam? Que você é fraco, que você não é homem, que você é isso ou aquilo. E te ignoram, te desprezam e dão risada da sua cara. A gente pode evoluir? Pode. Vamos? Não tenho certeza. Mas é o que tem para hoje. Então, é por isso que todo superdotado ele vai fazer um mascaramento de emoções e vai fazer um mascaramento de habilidades. Mascaramento de emoções, por quê? Porque se eu mostrar que eu tô muito feliz aqui, mais feliz do que todo mundo, vai parecer que eu sou retardado. Se eu mostrar que eu tô muito triste aqui, mais triste que todo mundo, vai parecer que eu sou retardado. Então eu vou ficar sereno. Então, eu eu passei por uma educação em que eu não podia manifestar as minhas emoções. E aí, quando eu expor aqui a minha infância, vai ficar muito mais claro e você vai entender o porquê. Mas eu não podia demonstrar euforia, não podia demonstrar tristeza, eu não podia demonstrar nem opinião direito. E aí, quando eu vejo no que foi que isso deu, me levou à depressão. Que se não fosse a minha irmã para me salvar, eu provavelmente teria me matado. Por quê? Porque eu falo, eu tenho depressão crônica que me acompanha a vida inteira. E se emoções fossem cores, eu seria daltônico. Eu seria uma pessoa que só enxerga cinza, tons de cinza. E aí não tem graça. Por quê? Porque eu sei que eu tô alegre, mas eu não sinto alegria. Eu, eu, eu sinto pesar e tristeza, mas de maneira muito apática. Essa é a minha reclamação a respeito de uma profunda depressão que me impede de viver as coisas no momento que eu estou vivendo. E por que que isso aconteceu? Porque crianças superdotadas, elas têm sobre-excitabilidade
e elas têm as emoções muito mais acentuadas. E porque eu era podado quando eu sentia muita alegria, porque eu era podado quando eu sentia muita raiva, porque eu era podado quando eu sentia muita tristeza, eu acabei podando tudo, e aí eu fui cada vez mais implodindo. E quando as coisas acontecem de maneira muito intensa ao meu redor, o que acontece é, comigo, comigo aqui dentro, eu implodo. É, isso é uma coisa muito perigosa. Então, da próxima vez em que te chamarem de exagerado, de dramático, porque você está chorando, porque você não quer mais comer carne, porque isso causa muito sofrimento aos animais, as crianças da sua idade, desculpa te chamar de criança, mas infelizmente você ainda é com 9 anos, as crianças da sua idade, elas não têm senso de justiça social e elas não têm a empatia ao ponto de se colocarem no lugar do boi. Adultos não têm, e eu como carne. E você aprende a lidar com esse sofrimento, aprende a desconsiderar ou não. Enfim, a carga emocional que você está tendo que se passar, porque você está consciente do senso de justiça, com empatia que você tem por pessoas, por animais, por negros, por uma série de questões sociais que você tem, não é comum em crianças de 9 anos. E não é porque você é estranho, não é porque você é esquisito, não é porque você é dramático, é porque o seu cérebro amadureceu antes das outras crianças ao seu redor. Teu cérebro, ele nasce pequenininho e ele nasce com partes que ainda não apareceram. Então, por exemplo, a Lana, com 3 anos, é 100% eu e foda-se. Desculpa ficar falando palavrão pra você, mas eu acho que você tá acostumado a consumir isso no conteúdo adulto que você consome. Lana, com 3 anos, é tudo eu. É o meu abraço, é a minha atenção, é o telefone pra mim, é o brinquedo pra mim, é a comida pra mim, é a parte mais gostosa pra mim, é tudo pra mim. E não tem você nessa história. Eu sou o centro. E aí, quando ela não é o centro, ela chora, porque ela não sabe lidar com a frustração de não ser o centro. E aí você fala, nossa, que ególatra, que egocêntrica, que egoísta. O cérebro dela não desenvolveu para ela entender. Aí agora ela tá com 4 anos, né? E agora ela tem um pacotinho de biscoito e ela chega para mim e fala assim, papai, quer um? E ela faz isso porque ela consegue se colocar no meu lugar e ela fala, nossa, meu pai gostaria muito de comer um biscoito? Não. Ela faz isso porque ela sabe que toda vez que ela faz isso, eu acho tão bonitinho e eu me derreto. E eu abro um sorriso enorme para ela e abraço ela. E elogio ela. Então, é a vontade do elogio, é a vontade do abraço, é a vontade do sorriso e do olhar de carinho que faz ela chegar para mim e falar que é um. Não é porque ela se coloca no meu lugar. E aí e aí você pode falar assim, nossa, como você vê a sua filha como uma pessoa ruim. Não, eu vejo a Lana como quem ela é. Com 3 anos, ela não queria dividir brinquedo com ninguém. Agora, porque ela quer brincar com o brinquedo do outro, ela fala assim: quer brincar com o meu? Então ela oferece o dela, por quê? Porque ela quer o do outro. Ela é egoísta ainda. Só que ela já entendeu que ela precisa agradar o outro para conseguir o que ela quer. Uma criança de 4 anos. Especialistas podem dizer que eu estou enganado, mas eu estou olhando para essa criança aqui e estou enxergando isso nela, tá? E eu acho que com a cidade eu era desse jeito aí também. Não sei. E aí, vai passando um tempo, em que você desenvolve empatia. Isso não acontece em criança de 4 anos. Um pouco mais velho, você fala, meu Deus, meu pai me dá um monte de brinquedo, por exemplo, né? E o meu amigo não tem brinquedo nenhum, coitado, porque o pai dele tá desempregado agora. E aí você vai lá e empresta o brinquedo simplesmente porque você quer que seu amigo brinque. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro e falar, nossa, se eu fosse o outro, eu ficaria feliz de ter um brinquedo para brincar, então toma aqui. Isso é empatia. Então, empatia, senso de justiça e senso de lealdade acontece muito para frente. E a lealdade é o seguinte: meu amigo, ele tem um PlayStation 3 e a gente sempre jogou videogame junto. Agora eu fiz um outro amigo que tem um PlayStation 4. Então eu vou parar de andar com meu amigo do PlayStation 3 e vou andar com o meu amigo do PlayStation 4. A Lana faria isso sem pensar duas vezes.
Porque para ela, todo mundo deixa de existir quando some, e ela quer o que é melhor para ela, e não é que ela tá abandonando alguém, ela tá tendo a oportunidade de fazer um outro amigo, e esse outro amigo tem um videogame muito melhor. Tô dando exemplo aqui, nem videogame ela joga. Mas ela não tem senso de lealdade. Agora, imagina o que acontece quando a gente pega uma criança que tem senso de lealdade do lado de uma criança que não tem senso de lealdade e elas são da mesma idade. Porque se a idade é diferente, se eu coloco você e a Lana, você com 9 anos e a Lana com 4 anos, e aí a Lana vira pra você e fala: Eu não quero mais brincar com você porque você tem um PlayStation 3, eu vou brincar com o Gabriel porque ele tem o PlayStation 4. Você vai ficar puto por você, mas você vai falar, tadinha, ela é criança, ela tem 4 anos. Então, vai lá, depois a gente joga alguma outra coisa, ou a gente faz alguma outra coisa, depois a gente joga bola, porque você também gosta e a gente continua amigo. E você entende porque você é mais maduro do que ela, e a idade, a diferença de idade de vocês diz isso. O problema é que o cérebro do superdotado, ele desenvolve senso de justiça, senso de lealdade antes dos outros, da mesma idade, e ele ainda tem sobreexcitabilidade, que é você sentir muito mais os sentimentos. Então eu consigo entender o quanto você sofre quando todo mundo te chama de dramático e fala que você chora porque você se apega e você se frustra. É conhecer alguém, gostar muito de alguém, se abrir, se doar, ser leal, e aí você espera a lealdade do outro e não vem. Por quê? Porque o outro não sabe o que é lealdade ainda. Então você faz o mascaramento, você esconde habilidades que você tem. Para quê? Para não magoar o outro. Você mostra aquilo que você acha que o outro vai gostar. Você se doa. E aí a outra pessoa, ela simplesmente caga para você. Então eu vou te contar um evento. E teve vários eventos que aconteceram quando eu tinha a tua idade, 9 anos. Mas eu vou te contar um que tá um pouco mais para frente ainda. Eu devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos, nessa época. Eu não tenho certeza. Mas eu lembro de forma cristalina. Fábio, meu amigo. Eu tinha um monte de brinquedo que vinha do Japão e todo mundo no Brasil adora coisa que vem do Japão. Eu tinha um monte de brinquedos desses de montar, só que eu não podia brincar com os brinquedos porque não podiam sair do lugar, por motivos que vocês saberão quando eu falar da minha infância aqui. Então eu brincava na minha mente, eu olhava para os brinquedos e brincava com criatividade dentro da minha mente. Então eu não precisava ter o brinquedo, eu já tinha olhado para ele. E eu comecei a dar vários brinquedos pro Fábio. E Fábio, meu amigo, de fato, eu não estou questionando a amizade dele de verdade. Mas aí, teve um dia que eu dei um brinquedo que ele queria tanto e ele ficou tão feliz que ele falou assim: Cara, obrigado. Você e o Eduardo são os meus melhores amigos. Você porque me dá as coisas e o Eduardo porque deixa eu andar de mobilete. Mobilete procura na internet aí, você vai ver uma coisa que jovens usavam nos anos 80 e pouco, 90. Era uma motoquinha que menor de idade podia usar sem habilitação. É claro, podia, entre aspas, porque não tinha fiscalização. E eu colapsei com aquilo. Porque eu falei, porra, eu tenho um amigo. Eu converso com o cara todo dia. A gente vai pra escola meio que junto. A gente convive. Eu faço mascaramento, né? Eu finjo que eu sou mais novo. Eu finjo que eu sei menos coisa. Eu finjo que eu me interesso pelas coisas que ele gosta. Por quê? Porque ele é meu amigo. E porque eu sou leal a essa amizade. Aí vem o cara e fala que ele me considera um dos dois melhores amigos dele, porque eu dou as coisas pra ele. Eu falei, porra, mas e se eu não tivesse esse brinquedo de papelão? Esse não ia ser meu amigo. E se o meu pai não tivesse dinheiro e eu não te desse absolutamente nada? Aí eu não seria seu amigo. E aquilo me doeu de uma forma profunda. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu não tenho amizade nenhuma nessa porra então, né? Porque eu conheci o Zé nessa época. Conheci. Bom, não deve ter pensado que eu não tinha amigo nenhum, mas eu falei, o que é baseado a amizade, né? É, e aí eu comecei a questionar a amizade de inúmeros ângulos
E eu cheguei a algumas conclusões que depois eu encontrei em livros de filosofia acerca da amizade. Não porque a gente, ele é super inteligente, ele pode escrever livros muito fodas. Não, é porque eu comecei a fazer um monte de conexões e colocar minhas amizades sob teste em um monte de circunstâncias. E aí, a primeira coisa que eu senti é, nos vocabulários que eu tenho hoje, né? Ele não é leal, essa amizade não é de verdade, e ele tem uma amizade comigo por interesse. E era isso que ele sentia? Não. Mas é porque eu comecei a analisar o texto, o discurso dele, que foi é, completamente inconsciente, e ele não tinha esse senso de lealdade, e ele sequer tem ideia de que ele me fez pensar sobre isso. Agora você soma esse senso de lealdade precoce, essa inevitabilidade de reflexão sobre tudo, também precoce, e a sobre-excitabilidade, que é sentir tudo de forma muito mais forte. E aí, na época, eu já suprimi os sentimentos, mas se eu não suprimisse os meus sentimentos e se eu não fizesse mascaramento, eu teria começado a chorar de frustração ali. E aí iam dizer o quê? Que eu sou dramático, o cara me fez um elogio, ele fez uma declaração, ele falou, você é meu melhor amigo, e eu tô puto com isso? Como assim? Então, superdotados, porque eles fazem sinapses que não são transparentes para os outros e pensam sobre coisas que os outros não pensam, e eles têm acesso precoce, adiantados, a sentimentos que geralmente são de crianças mais adultas, de pessoas mais adultas, eles sofrem sozinhos coisas que eles não conseguem compartilhar com o outro, mesmo tendo um amigo de verdade. Eu vou te contar um outro evento que foi bastante marcante para mim. Era sempre eu, Zé, Fábio, Eduardo, Everson, era um grupinho de meninos ali. E aí teve um dia que entrou um rapaz novo, eu não lembro exatamente o nome dele. Mas ele entrou na comunidade religiosa e apareceu ali. E uma vez a gente foi jogar boliche. E desde sempre eu consigo ler expressões de pessoas muito bem. Então, você talvez se incomode com o fato de, às vezes, você ver alguém fingindo estar gostando, fingindo gostar do outro, fingindo querer alguma coisa. Talvez isso você olhe e simplesmente saiba. Você não sabe por que você olha e sabe, mas você também sabe que tem muita gente que olha e não sabe. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, por exemplo, você tem um tio lá que tá todo feliz que arrumou uma namorada nova. Aí você olha pra cara da namorada nova e você vê que ela despreza pela expressão dela, né? Você vê que ela não gosta do seu tio. E aí você fala, nossa, tá com ele por causa do carro, tá com ele porque tá ganhando presente. Mas você não pode se meter na vida de adultos, porque você é uma criança de 9 anos, o seu tio tem 30. Você não vai se meter e falar. Mas aí você vê ele todo apaixonado, falando assim, a gente se apaixonou à primeira vista, aí você fica olhando para aquilo, você vê. E aí você se sente mal, por quê? Porque você fica triste pelo seu tio, você gosta dele, você fica com vergonha de pensar isso da menina, e você fica decepcionada, porque todo mundo à volta tá olhando pra menina e tá falando, nossa, vocês parecem que nasceram pro outro, aí você quer chorar. Por quê? Porque você tem sobre-excitabilidade, porque você tem empatia, você consegue se colocar no lugar do seu tio de 30 anos, tendo apenas 9. Eu sei como que é isso. E você, e você não se conforma com o fato das coisas não se organizarem do jeito que você acha que deveria se organizar. Tem muito superdotado, inclusive, que fala que lê o futuro, que lê mão, que lê carta, porque olha para o outro e sabe que ele está angustiado, sabe que ele está sofrendo, e sabe por que, que ele está sofrendo. Só de olhar para a cara da pessoa, você toma um chifre, eu sei. Você foi largado, eu sei. Você está desempregado, você sofreu injustiça. Tem coisa que está muito clara, e aí fala, eu adivinho porque eu tenho acesso a um superpoder aí, e aí arranco um monte de dinheiro aí de você para ler as cartas. Tem gente que tem é, facilidade em fazer a leitura do outro e sofre muito por isso, porque lê o que não tem vontade. Pois bem, estou eu jogando boliche, e eu estou lá vendo o Zé, e estou vendo Fábio, Eduardo, e estou vendo. E aí eu vejo esse outro rapaz que entrou completamente entediado,
E olhando pro Eduardo e pro Fábio, assim, com certo desprezo, do tipo. Você vê uma expressão de. Tem uns charlatões aí, Vitor Santos, por exemplo, que fala assim: ah, o cara levantou o A3, não sei o quê, isso daqui é nojo, significa. Não precisa ser especialista e fazer curso. Você olha pra pessoa, você fala: esse cara tá cheirando todo mundo idiota. Aí você, primeiro, sente os seus amigos sendo injustiçados porque o outro tá achando ele idiota, mas ele não tá falando nada. Mas ele tá fingindo que tá se divertindo, aí você fica puto porque ele tá enganando seus amigos. Aí você não quer aquele cara ali, porque seria melhor que ele não estivesse. Mas aí ele começa a falar coisas que os seus amigos falam, pô, que legal. E aí você fica com raiva porque os seus amigos estão acreditando em alguém que não tá sendo honesto ali. Mas ainda assim você fala, pô, mas esse cara aí tá fazendo um mascaramento, mas eu também faço mascaramento, né? Eu também finjo achar engraçado as piadas do Eduardo. Eu também finjo me interessar pelas coisas que eles se interessam. Por quê? Porque eles são meus amigos, porque eu quero que tá aqui no meio. Mas, porra, eu gosto deles. Eu tô sentindo que esse cara aí, ele não gosta deles. Mas ainda assim você tenta salvar a pessoa, porque você não quer ser, desculpa falar um palavrão, mas nada que você não escute com 9 anos na internet, cuzão. Você não quer ser cuzão. E aí eu chamei esse cara de canto e eu falei pra ele assim, cara, você tá tendo que levar. Você tá tendo que. Agora eu não vou lembrar. Eu tenho uma memória muito boa para o que os outros falaram, mas pro que eu falei exatamente eu não lembro. Mas eu falei alguma coisa nesse sentido. Eu tô vendo que você tá tendo que nivelar por baixo aí, mas tenha paciência, porque eles são muito legais. No vocabulário de hoje foi isso, mas na época foi. Você tiver uma paciência aí, os caras são gente boa. Uma perspectiva. E aí no dia seguinte, todo mundo de cara virada pra mim. E aí, por que que os caras estão de cara virada pra mim? Porque esse novato falou, o cara chamou vocês tudo de idiota. Isso foi muito doloroso, porque meus amigos eles ainda não tinham a capacidade de entender o impacto que o desprezo poderia causar, principalmente em alguém que tinha um histórico como eu, só que eles não conheciam o meu histórico, então tá tudo bem. Mas eu falei, eles acreditaram nisso, exceto o Zé, é, eles acreditaram nisso, então tudo o que eu passei tentando mascarar quem eu sou, para me adequar a eles porque nós somos da mesma idade, porque eu gosto deles e porque eles são meus amigos, nunca valeu de nada, porque bastou alguém chegar no primeiro dia e dizer que eu chamei eles de idiota e todo mundo acreditou. Porque, na verdade, eu faço mascaramento, mas as pessoas devem achar que eu acho eles idiotas mesmo. E aí o meu mundo desmontou. E aí o que que você faz numa hora dessa? Se eu não tivesse supressão de sentimentos, eu teria desabado de chorar e teria feito drama e teria falado com todo mundo. Mas como eu fazia essa supressão de sentimentos, eu falei, tá bom, se quer acreditar nisso daí, acredita. Porque, afinal de contas, eu já tive várias provas ao longo da vida que as minhas amizades nunca valeram nada, mesmo assim como vínculo nenhum na minha vida nunca valeu nada. E agora que eu entendo a superdotação, eu entendo por que que eu parecia não gostar das pessoas, por que que eu parecia não estar interessado nela, embora eu as amasse, embora eu gostasse delas, e por que que eu não tinha o retorno que eu esperava ter, sendo que eu estava dando para as pessoas tudo aquilo que eu tinha, é porque elas, primeiro, não conseguiam identificar o quanto eu estava sendo leal a elas, e porque elas não tinham o conceito de lealdade que eu já tinha muito precocemente na tua idade, eu já tinha isso. Então, a conclusão que eu posso chegar disso tudo é que com o tempo isso passa. E eu tenho memórias do meu pai falando assim, que ele é superdotado, mas quando ele crescer, isso daí passa. Mas eu sou a prova de que passa, mas deixa marcas, deixa traumas, deixa dores, que você pode nem saber que existem e que pode segurar muito a sua vida e te atormentar muito emocionalmente. Então, tudo que eu sofri não pode ter sido à toa.
E como tem mais pessoas parecidas comigo, eu quero que essas pessoas entendam pelo menos de onde vem a dor delas, para elas conseguirem contar para os outros a dor que elas sentem, porque aí a dor só dói. Enquanto a dor só dói, tá tudo bem. Quando a dor destrói, queima, apodrece, envenena, aí é porque tem alguma coisa errada. Ou seja, você nunca vai estar num ponto na vida em que você não sofra por absolutamente nada. Você vai sofrer. Viver é sofrer. Mas você tem que estar bem ao ponto de conviver com esse sofrimento, porque ele é parte natural da vida. Agora, às vezes a gente sente uma dor porque a gente não consegue expressar, porque a gente não consegue dividir, porque a gente não consegue desabafar, porque a gente não consegue ser entendido, ela começa a envenenar a nossa alma. Aí você fica o resto da vida achando que você não presta, aí você fica o resto da vida achando que os outros não prestam, aí você fica o resto da vida sem conseguir se relacionar, porque você não entende o que aconteceu lá com você quando eu estava com 9 anos de idade. Aí eu com 40 anos, se eu falar para alguém que eu tenho problemas no meu relacionamento, que eu tenho problemas para dormir por conta de coisas mal resolvidas de quando eu tinha 9 anos, ninguém acredita. Fala, porra, você já, você já cresceu, né? Mas crescer em cima de uma base desestruturada, o prédio pode ficar alto, só que ele vai cair a qualquer momento. Por isso que tudo que você puder estudar sobre superdotação, sobre estabilidade, você tem que estudar. Você tem que entender que você é precoce comparado com seus colegas de sala. Não significa super poderoso e super inteligente. Significa simplesmente precoce. Talvez se você conversar com crianças de 13, 14 anos, talvez você se sinta muito mais em casa. E você fala, nossa, eles estão com questões aí que eu tenho agora. E aí vem outra dor, né? Pô, os caras têm 13, 14 anos, eles não querem conversar com uma criança de 9. Eles me acham criança. Então, isso é solitário, sim. Só que quando você começa a se conectar com a experiência do outro, seja por livros, seja por textos, seja por vídeos na internet, não importa. Quando você consegue se conectar com a história de outros, você consegue se enxergar melhor e saber o que é que você quer desenvolver em você. Não deixe de desenvolver coisas em você porque você foi injustiçado, porque alguém não foi leal e porque alguém te chamou de dramático, de eufórico, de qualquer coisa. Como as pessoas te chamam, não importam, porque elas não te entendem. Inevitavelmente, por espelhamento, por neurônio espelho, você vai ver como que todo mundo reage às coisas e você vai começar a imitar a reação das pessoas. Aí você vai ter a sua reação abaixo e a sua reação acima. Então, isso daqui você trabalha sozinho, isso daqui você trabalha em sociedade. Você está num ponto em que você não consegue controlar para baixo, você joga tudo para cima, e você não consegue lidar com a reação das pessoas que não aceitam a sua reação para cima. Isso resolve-se com experiência. Com o tempo você vai ser menos expressivo, mas aqui você vai reagir como todo mundo reage, e ainda assim você vai conseguir falar como você se sente. E aí você vai falar, nossa, parece que o meu sorvete vem sempre com cobertura, parece que o meu bolo vem sempre com cobertura, parece que a minha edição, né, vem sempre mais completa. Vem o jogo, mas vem as DLC junto. Então a minha visão, ela é sempre maior. E isso tem duas coisas ruins. Primeiro, as pessoas não entendem o quanto você se diverte com a DLC, porque elas não têm. E segundo, você não tem com quem dividir isso. Mas aí, hoje existe internet. Na década de 80 não tinha internet. Hoje tem internet. Então, você pode fazer amizades e se conectar com pessoas que vivem um mundo igual a você, embora não concordem com nada que você sente, pensa e vive. Mas você também pode, quando assistir um filme, ver o que superdotados estão falando sobre isso. Quando você jogar um jogo, ver o que superdotados estão falando sobre isso. E aí você fala, nossa, que visão incrível que essa pessoa tem. Eu tô me sentindo menos sozinho. Eu achei outra coisa, eu senti outra coisa. Mas saber que tem alguém que sente coisas que eu poderia sentir e tem opiniões que eu também poderia ter, faz eu me sentir menos sozinho no mundo. Eu sou muito mais velho que você, mas eu queria que você se sentisse menos só. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque quando eu tinha sua idade, eu ia adorar que alguém tivesse feito isso daqui pra mim. Eu espero que seja útil.